Então, brevemente, um resumo da reforma tributária, né? Nós temos a base legal da reforma, que é a emenda constitucional 132, as leis complementares 214 e 227, que vão regulamentar ali as regras do IBS e do CBS para todas as empresas, toda a reforma em si. Então, o que que vai mudar? Antes a gente tinha para a União ali três impostos, o PIS, o COFINS e o IPI, mais 26, 27 legislações de ICMS e mais de 5.500 legislações de ISS. Com a reforma tributária, a gente vai unificar tudo isso. Então, o CBS, que substitui o PIS e COFINS, vai ser o imposto recolhido lá para a União, os estados e os municípios vão ficar com o IBS, e nós temos um novo imposto seletivo, que é o IS, que foi criado, né, na reforma tributária. Então, basicamente, o IPI, a partir de 2027, ele tem alíquota zero, né, mantém só lá na Zona Franca de Manaus, e o IS, ele vai desestimular aí o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde, que não é o nosso caso, né, mas para que vocês fiquem a par de como que vai funcionar. Então, os princípios ali baseados pela Emenda Constitucional 132. Então, a reforma vai trazer a não cumulatividade plena dos impostos, uma base ampla e alíquota única de referência. Então, todos os estados, por exemplo, antes a gente tinha 27 legislações, agora a gente vai ter uma só, uma base única. Então, benefícios fiscais limitados à Constituição, uma redução da complexidade regulatória, justamente por essa unificação das legislações tributárias, o IVA dual, que é o CBS e o IBS, a tributação passa a ser lá no destino, né, não mais no domicílio da empresa. O fim da guerra fiscal entre estados e municípios, aqui entra bastante a parte de software, e o creditamento total e imediato do tributo pago. A transição, então, da reforma tributária, ela vai ser de 2027 a 2033. Então, em 2027, a gente já tem a extinção do PIS e COFINS e entra em vigor o CBS. Essa alíquota de 8,8 que está aqui é uma alíquota de referência, né? Ela não foi definida ainda pela legislação, uma boa parte das coisas ainda não foram definidas pela legislação, porém, até o fim desse ano, a gente acredita que tenha tudo certinho. E o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, ele vai começar a transição em 2029. Então, a gente vai ter uma transição gradativa de 2029 a 2033. A questão do IPI, então, já a partir de 2027 vai ser reduzida a alíquota zero, e o IS, né, as alíquotas e bases de cálculos ainda vão ser definidas agora até o fim do ano. Essa transição ela foi estipulada para ser longa pela questão de segurança das operações e também para que o governo ali, a Receita, consigam fazer toda essa transição e os testes de plataformas e declarações acessórias que vão precisar ser realizadas. A reforma tributária também define o split payment. Então, como que vai funcionar esse split payment? Ele vai no ato do pagamento, lá quando o cliente de vocês fizerem o pagamento para vocês, ele já vai fazer o desconto de uma parte desse imposto. Então, o benefício seria a redução da inadimplência tributária e uma transparência total no recolhimento. Mas, assim, isso ainda não foi definido completamente por lei, né? Seria uma parcial do imposto, a gente está guardando ainda para a gente entender como que vai funcionar. Mas, basicamente, o cliente iria fazer o pagamento lá via banco, Pix, boleto, enfim, e automaticamente a instituição financeira já faria essa divisão do que é a receber pela empresa e o que é imposto e já recolheria lá para o governo. Entrando um pouco agora na questão do Simples Nacional, na reforma tributária, que as empresas de software podem ser optantes pelo Simples, o Simples na reforma ele vai ter duas opções. A gente vai ter a parte tradicional, que é como é hoje, e o regime híbrido. Então, qual que é a diferença? O modelo atual, que a gente usa hoje e vai poder usar para frente, recolhe todos os impostos dentro do PGDAS, né? Porém, a empresa ela não vai poder tomar crédito de IBS e CBS lá nas suas compras. E também
vai conceder crédito para os clientes dela somente pelo valor pago no PGDAS, que é um percentual bem inferior à alíquota normal, né, do IBS e CBS. Por fora, ela recolheria dentro do Simples o IRPJ, a contribuição social e o INSS lá, porém, o IBS e CBS ela vai recolher e apurar por fora do PGDAS. Com isso, ela vai tomar crédito de IBS e CBS das suas compras, que a gente já vai ver mais para frente como funciona, e vai conceder crédito para os seus clientes conforme a alíquota regular. Então, quando que vale a pena você ser do modelo tradicional e quando vale a pena ser do regime híbrido? Recolhendo por dentro do PGDAS, a empresa tem que observar se ela vende para consumidor final, comércio varejista, é um software de restaurante, salão, clínica, academia, que são os consumidores finais ali do software. E para o regime híbrido, quando é um software de indústria, atacadista, empresa do lucro real e presumido, um cliente que exija crédito tributário. Porém, vale ressaltar ali, eu deixei até destacado em laranja, não adianta a gente analisar só o perfil dos clientes, a gente precisa analisar também a questão de crédito que a empresa vai ter dos seus insumos, para a gente definir se vai ser um regime híbrido ou um regime tradicional. Passando então para a parte mais de software, nesse mês 6 de 2026, saiu a nota técnica 009, que ela vai definir ali o layout das operações com NFSE. Por que que eu coloquei isso aqui? Né? As empresas de vocês vão precisar adaptar os softwares dela para essas novas regras dessa nota técnica 009. Então, teve alterações ali nos campos da nota fiscal de CNPJ, que a partir de 1/7 agora a gente adota a questão do CNPJ alfanumérico, né? Vai ter aí é, letras e números no CNPJ das empresas, então lá o campo de CNPJ, os sistemas vão ter que estar adaptados para receber letras também, não mais números somente. Teve a formalização dos modelos de NF para ajuste de crédito e débito do IBS e CBS, e novos campos ali de ajuste das bases de cálculo, tanto do ISS, que vai continuar ali por um tempo, quanto o IBS e CBS. E teve também o campo de identificação final ali, quando é utilizado para emissão de nota de operação de uso e consumo. Para as empresas do Simples, teve a criação do campo do regime de operação, que vai poder ser híbrido, tradicional ou pendente, que é quando a empresa não teve o regime 100% aprovado, e um novo campo ali para inclusão do código de enquadramento da atividade do Simples. E a questão de bens móveis e imóveis, então foi criado grupos distintos ali, que antes eram tratados como único para alocação, cessão onerosa e arrendamento. E a partir do 1º do 9, as empresas de locação de bens móveis e imóveis vão ter a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal. Então, essa legislação aqui, ela é mais para vocês estarem a par, para se adaptar à questão da produção dos softwares de vocês, para já a partir desses próximos meses. Então, a parte de software, né, teve uma conceituação nova pela legislação ali 214, pela Lei Complementar 214. Então, atualmente a gente tinha uma discussão jurídica muito grande entre municípios e estados, se software era mercadoria, se era serviço, se pagava ICMS, ISS, então o entendimento variava de estado para estado, de município para município. Com a reforma tributária, teve a criação do conceito de bem imaterial, que é a incidência do IBS e da CBS sobre a operação com bem imaterial. Então, antes, as empresas, na sua grande maioria, tributavam só o ISS, o ICMS não tributava. A partir de agora, com a transformação dos impostos, vai tributar ali ambos os impostos junto da IBS. Então, aí vem a nossa preocupação com o aumento da carga tributária ali para as empresas que são prestadores de serviço no geral. Então, como eu já citei, a questão da carga tributária vai aumentar, né? Há um risco real de elevação, justamente por essa necessidade ali legal de tributação do IBS e do CBS junto.
Vai ter a não cumulatividade ampla, então os serviços contratados por vocês, insumos comprados, vão gerar crédito, e eu deixei alguns exemplos aqui, por exemplo, hospedagem de software em nuvem, licenças de terceiros, consultoria, serviço de marketing, energia elétrica, internet, enfim, que vocês usam ali, com exceção da folha de pagamento, para a prestação de serviço, ali, para a atividade da empresa. Qual que é o problema que a gente vai ter nas empresas de software? Grande parte do custo dessas empresas é a folha de pagamento, e a folha de pagamento não gera crédito. Então, o aumento da carga tributária vai estar diretamente ligado com essa questão de crédito que a gente vai tomar nas compras ali, na questão de insumos. Uma coisa que muda também é que antes as empresas recolhiam o ISS para o domicílio e a partir de agora o CBS lá vai ser recolhido e o IBS vai ser recolhido no destino. Então, aonde a empresa que contrata o software de vocês está atuando. Então, essa também é uma questão que a gente vai precisar tomar cuidado nos próximos anos. Então, trazendo aqui uma ideia com números, eu peguei aqui um exemplo de uma empresa que tem o serviço ali de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas, né, no KNAI de desenvolvimento, com faturamento aí trimestral de 500 mil e um custo dos serviços prestados de 10.200, tá? Uma empresa do lucro presumido. Então, se vocês observarem, pelo modelo atual ali, a gente teria mais ou menos uma carga tributária de 22%, ali 110.650. Na transição, considerando a alíquota de referência de 26,5%, a gente teria uma carga tributária de 212. Então, como eu falei dos insumos, se vocês olharem aqui nos créditos, a empresa teria 10.200, aplicando os 26,5, teria aí 2.703 de crédito a abater do débito de 132 mil. Então, o aumento da carga tributária é expressivo justamente porque o custo do serviço prestado ele é baixo, né? Entra só aquelas questões que eu falei anteriormente, de energia elétrica, enfim, internet, que não são custos tão altos quanto a folha de pagamento, que não gera crédito. Se a gente olhar nesse exemplo aqui, uma empresa com um custo um pouquinho maior, a gente vê que a carga tributária, o aumento da carga tributária diminui um pouco. Então, quanto mais custo a empresa ter, mais insumos com direito a crédito a empresa ter, menor vai ser a variação. Então, não existe hoje, dentro da legislação, até agora, uma redução na alíquota de IBS e CBS para as empresas de software. As empresas de software vão se enquadrar como uma empresa de prestação de serviço normal, né? Algumas atividades ligadas à saúde, alimentos de cesta básica, enfim, tem o benefício de redução da alíquota, mas a questão de software não entra, ainda não entrou, né, lá dentro das leis complementares para redução de alíquota, então vai pagar a alíquota integral. A alíquota de 26,5 ainda não foi definida, ela é só uma alíquota de referência que a gente pega pelo texto ali, até, acredito que setembro, outubro, a gente tenha bem certo a alíquota definida lá pela legislação. Então, inicialmente, para as empresas de software, é esse cenário que a gente vai ter, um cenário de aumento de carga tributária, porém, sempre analisando a questão de crédito ali nos custos de serviço e também a questão de cessão de créditos para esses clientes. Então, isso é uma coisa que a gente vai precisando analisar conjuntamente contabilidade junto com a empresa para a gente definir bem certo como que vai ser aí os próximos anos. Como eu falei lá no início, a reforma não impacta só na questão de carga tributária, mas também na precificação dos serviços. Porque no cenário de hoje, o PIS, COFINS e ISS, o custo dos impostos fica dentro do nosso preço do produto. Após a reforma tributária, esse valor ele vai ser calculado por fora, ou seja, vai ser o valor do produto vezes as alíquotas de IBS e CBS que vão ser destacadas lá na nota. Então, se o produto custa 100 e a alíquota é 26,5, a nota vai sair por 126,50. E isso vai mudar a questão de custo lá para os clientes de vocês. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, em 2027 e 2028, o serviço prestado de R$ 100, né, nós vamos ter ainda tributando ali o ISS,
Então, a gente vai ter lá um preço, um custo de 96,35 para os clientes de vocês, vezes a alíquota do CBS, que vai dar 8,67, a nota fiscal vai sair por 105,02 centavos. Então, o custo para eles vai ser de 96 e a nota vai sair de 105 ali pela questão dos impostos. Então, antes da reforma tributária, os clientes de vocês tinham saída de caixa de R$ 100 e custo de 100. A partir da reforma, vai ter ali o custo de a saída de caixa de 105,02, porém o custo é 96,35. Então, isso vai acontecer em toda a transição da reforma tributária e a partir da reforma tributária aí vai ser só essa precificação por fora. Então, vocês vão precisar analisar como que vai ficar essa questão de preço de software a partir do ano de 2026 com essa alteração aí da precificação por fora. Um outro ponto que eu esqueci de comentar lá dentro da questão do Simples Nacional é que com essa questão de vocês tomarem crédito dos serviços tomados por vocês, na hora que vocês forem contratar serviços, vocês também vão precisar observar se a empresa lá que vocês estão contratando vai fazer a cessão de crédito para vocês ou não. Se ela for uma empresa do Simples, que gera crédito pelo Simples Nacional, vai ser um valor menor. Então, isso também, a questão ali dos setores de compra de vocês vão precisar estar sempre analisando essa questão também, tá? No geral, a reforma tributária para as empresas de software é isso, não tem muita legislação específica, é a legislação pura mesmo da reforma tributária, com esse cenário de um possível aumento da carga tributária. A gente não sabe ainda, justamente porque não teve essa definição de alíquotas, mas olhando pela questão de que antes tributava só o ISS, passa a tributar ambos os impostos agora após a reforma, a gente acredita e é real o risco do aumento da carga tributária. Então, a reforma ela já é uma realidade, ela já foi definida, né? Então, o que a gente recomenda para vocês é revisar os contratos de vocês, os modelos de cobrança, adequar os ERPs e sistemas de faturamento, mapear ali corretamente o local do cliente, reavaliar os preços e as margens de vocês e revisar o enquadramento tributário, né, em parceria com a gente, se vai ser simples, lucro presumido, lucro real. E aí a questão ali do controle de créditos do IBS e CBS, que são aqueles insumos que eu comentei anteriormente. Da nossa parte, como escritório, inicialmente, o que a gente tem para passar para vocês é isso, né? Nós